Bem, voltamos aqui para a segunda parte, segunda e última parte, da entrevista sobre o potencial e os riscos da inteligência artificial na área da saúde, com o professor sociólogo da USP, Glauco Arbix. Retomemos então para a segunda parte. Como é que você avalia o estágio atual das políticas públicas no Brasil para a inteligência artificial? Você acha que a gente está no caminho certo? Olha, a gente não pode ficar. Veja, nós estamos tentando regulamentar a IA com leis e regras que foram feitas e tomadas e assumidas antes da existência da IA, pelo menos da IA com o poder que ela tem hoje. Não quer dizer que a população está totalmente desguarnecida, não. O Brasil tem lei de proteção de dados, que é uma boa legislação. Você tem sistemas de acompanhamento da evolução digital. Você tem regras que são definidas, mas ainda nós não temos uma regulamentação na inteligência artificial de modo específico. Né? Você tem uma legislação que foi aprovada no Senado, está na Câmara, ela tem pontos positivos, tem outros pontos que são duvidosos, porque o Brasil não é a grande vanguarda da inteligência artificial. Então é sempre uma temeridade você tomar posições por uma tecnologia que é desconhecida por quem faz, né, por quem conhece, imagine por quem não conhece. Então você tem dificuldades adicionais. Eu dou exemplo para você. Muitas vezes a nossa legislação tenta, na ânsia de proteger, exigir que cada sistema tenha testes, seja supervisionada, que tenha auditoria externa. Bom, tudo bem, grandes empresas conseguem dar conta disso, pequenas empresas não conseguem. Então, você precisaria diferenciar esses temas pelo poder de impacto que a tecnologia pode ter. É diferente você fazer um aplicativo para você se divertir e conseguir colocar cabelo em mim ou brincar de pôr cabelo no Zé Roberto, certo? Do que você ter uma tecnologia que vai avaliar um raio-x ou um tumor cancerígeno. Então, dependendo do risco e do impacto que essas tecnologias podem ter, você poderia ter sistemas mais adequados, mais rigorosos para exatamente conseguir ajudar as pessoas a terem mais segurança, ajudar os médicos a incorporarem mais rapidamente essas tecnologias, entende? E nem sempre isso ocorre, no Brasil. A gente talvez aprenda, talvez a gente dê algumas cabeçadas por um tempo, né? E a gente consiga fazer isso. Mas é imprescindível que haja políticas públicas, né, para IA. Fundamental. O Estado, quando se retira da regulamentação da IA e deixa a regulamentação, naquilo que é chamada a regulamentação voluntária, na mão das empresas, ele está preparando uma crônica do desastre anunciado. Né? Por quê? Porque nem sempre o interesse das empresas bate com o interesse público. Algumas vezes bate, outras vezes não. E as consequências podem ser muito, muito negativas. No caso da inteligência artificial, nós estamos cansados de saber que quando as empresas elas simplesmente estão livres para fazer o que elas querem e elas simplesmente podem decidir o que é viável e o que não é, nós podemos ter problemas graves em todos os níveis. É só olhar o que se passa na internet, é só olhar o que se passa nas mídias digitais, para a gente ver o que está acontecendo. Uma empresa pode deixar discurso do ódio, a outra não. Uma empresa pode deixar propaganda nazista livre, outra não. Uma empresa pode deixar correr livre o antissemitismo, outra não. Uma empresa se esquece de falar das mazelas que os palestinos estão vivendo, da sangria que estão vivendo hoje
Na Palestina, outras não. Então, veja, o problema é o seguinte: se você não tiver o concurso do setor público, essa suposta liberdade de atuação, ela se transforma ela pode ser geradora de situações em que fatos são substituídos por versões. E você sabe muito bem, Zé Roberto, que fato, né, as verdades, elas são a base da democracia. Né? Se não tem, é aquilo que faz um jornalismo sério, que diferencia ele de um jornalismo ruim, mal feito. Um jornalismo sério investiga, compara versões, ele gera, ele cria a notícia. Né? Ele não opera como um grupo de WhatsApp que divulga a primeira coisa que ele ouviu falar porque ele gosta do vizinho ou da vizinha, certo? É aquilo que eu brinco o tempo todo chamando da universidade, a universitária do WhatsApp. Não há universitário do WhatsApp. No WhatsApp há, em grande parte, um conhecimento de bolha, né, de afinidade cultural, as pessoas acabam reproduzindo aquilo que elas querem. No caso das empresas, quando elas veiculam, elas vão atrás daquilo que dá audiência. Aquilo que dá audiência nem sempre é verdade. Aquilo que dá audiência muitas vezes é o ato de violência, é um ato que sexualiza aquilo que não deveria ser sexualizado, outras vezes é uma mentira deslavada contra alguém que você não gosta e que você acaba gostando e põe o like, né, o dedinho para cima. Então, deixar na mão das empresas é uma temeridade. Até, veja você que situação que nós vemos no mundo, Zé Roberto. Até o Trump, todas as grandes empresas de tecnologias americanas, dos Estados Unidos, elas eram totalmente a favor da regulamentação. Todas. Algumas ainda hoje continuam sendo. Mas outras já bandearam, tipo o Facebook, na verdade, começou a acusar praticamente qualquer tipo de regulamentação de censura, né? Um pouco a conversa que nós vemos no Brasil de hoje, que incomoda muita gente séria, certo? Gente que não é séria não vai incomodar. O Glauco, voltando aqui para a questão da saúde, você tem informação, estudo, análise de alguns países que já tenham adotado, desenvolvido um modelo interessante para uso da IA na saúde? Não, eu não tenho. Você tem peças parciais, Roberto, hoje. Né? A União Europeia, ela tem a única lei da IA, né, a AI Act, né, como é chamado lá. Ela procura dar conta desse universo, mas ela não é específica para a área de saúde. O que você tem são segmentos. Né? O mundo está tateando com a inteligência artificial. É como se eu dissesse para você e para os telespectadores que a IA está correndo com uma Ferrari. E o setor público, via regulamentação, está andando numa Brasília muito velha, né, num Fusquinha velho, com motor fundido, ou está andando a pé. Né? Então, é muito difícil. A evolução da IA é muito rápida. Para você ter uma ideia, José Roberto, a gente tem dificuldade com os códigos de ética. É só olhar a Universidade de São Paulo. Né? Nós estamos usando hoje códigos de ética que foram feitos para um período em que não tinha inteligência artificial. Então você não consegue dar conta de todas as nuances, você não consegue dar conta dos detalhes, você não consegue dar conta daquilo que é novo. Claro, você vai acabar tratando, você vai adequar, entende? Né? Como eu disse para você, não é uma ausência de proteção total generalizada, mas você tem uma dificuldade de você sempre tentar regulamentar, avaliar, conter, colocar fronteiras, limites com uma legislação antiga. Então, esse é o grande problema. Até onde eu estou sabendo, os países nórdicos avançaram mais na área de legislação específica para a saúde, Noruega, Suécia,
depois você tem Holanda, Dinamarca. Nos Estados Unidos, até o Donald Trump, você tinha uma evolução, basicamente porque tinha uma preocupação com o NIH, que é os NIH, os Estudos Nacionais de Saúde, que são uma potência, né? No entanto, o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde hoje, o Robert Kennedy Jr., ele é negacionista, entende? Ele é contra a vacina, ele é contra uma série de medidas. Aliás, ele hoje, ontem, ele acabou cortando 500 milhões de verbas para pesquisa das vacinas de RNA mensageiro que ele considera que são vacinas que não são razoáveis para a população. Ele acabou de cortar, o mundo inteiro está querendo investir na pesquisa, ele cortou ontem. Né? Então, esse tipo de condução vai amortecer, vai entorpecer a pesquisa e a regulamentação na área de saúde nos Estados Unidos. Mas vários países, o Canadá avança, a Austrália avança, Reino Unido avança razoavelmente, entende? França também avança, mas ainda muita gente, sempre são sistemas de contenção parciais, porque a tecnologia é muito nova e nós não temos velocidade para dar conta e para acompanhar. Glauco, um dos problemas do Brasil na área da saúde é a questão de você integrar os dados, né, do sistema como um todo, sistema público, e também você dá uma operacionalidade para os sistemas públicos e privados, uma integração entre eles. Você acha que a IA vai conseguir resolver isso? Não, veja, a IA não sei, os humanos precisam resolver antes de mais nada. O Zé Roberto, veja, essa situação eu fiz um trabalho grande sobre isso há um tempo atrás, a interoperabilidade, a construção. Primeiro que hoje você tem dificuldade com os bancos de dados, sejam os bancos de dados públicos, sejam os privados. Por quê? Porque eles são coletados de maneira diferente, eles têm critérios diferentes, eles são regionalizados. O SUS é uma máquina ultra importante no Brasil. Veja, o SUS é Sistema Único de Saúde. As pessoas geralmente acham que o SUS é só público, não é? O SUS é Sistema Único, é público e privado. Agora, nós estamos longe de ter uma integração de sistemas. Ninguém vai falar isso para você, Zé Roberto. Você vai entrevistar os grandes planos de saúde, todos eles são unânimes em dizer que isso é fundamental. Nós temos que integrar as informações. Para o seu telespectador, para a sua telespectadora compreender, é como se eu dissesse o seguinte: você vai no médico A, você não gostou, e você vai no médico B, que você gostou, os dois vão trabalhar com o mesmo prontuário seu. Você entende? Os dois deveriam ter condições, se você permitisse, de ter acesso aos seus dados, porque são os dados da sua vida. Bom, a vida não é assim hoje, isso é infelizmente, porque o médico A tem os dados que ele coletou, que ele tratou você por 2 anos, até você não gostar mais dele, que são dados que não são dele, mas ele considera dele. E ficam guardados no escritório dele. Você não tem acesso a esses dados. Né? Então, mesmo se você quisesse, o mesmo ocorre nos hospitais, nas clínicas. Nós não temos um sistema de integração. O sistema integrado seria um avanço monumental. Não é somente para a defesa de cada indivíduo, é para fazer saúde pública. Sistemas integrados, você consegue saber como é que a população está respondendo a alterações do clima, como é que a população está respondendo a um calor mais extenuante, como é que a população responde a um frio mais intenso, ou a uma onda de gripe, ou a epidemias de herpes zoster. Então, essa integração, como eu disse para você, ninguém vai dizer para você que é contra. Mas não ocorre. Por quê? Porque
cada plano de saúde, cada hospital, isso ocorre em parte também no setor público, veja você, enxerga esses dados como de sua propriedade e enxergam como um ativo comercial, como se fosse um segredo de cada um. Como se eu dissesse para você, informação é poder, se informação é poder, se ela fica comigo, eu tenho mais poder. Eu estou simplificando uma discussão mais complicada. Eu estou falando isso porque muita gente põe a culpa na tecnologia. Eu digo claramente para você, tem problemas técnicos, tecnológicos? Claro que tem. É fácil? Não é fácil a integração, não seria fácil a integração. Mas nós fizemos a integração do sistema bancário no Brasil. O Brasil tem um sistema bancário informatizado que é um dos mais importantes do mundo, dos mais avançados do mundo, muito mais avançado que os Estados Unidos. Não tem comparação. Muito mais avançado para você fazer. Eu não estou falando só do Pix. O Pix, aliás, foi possibilitado exatamente por essa integração que nós temos hoje. Para fazer compensação, para fazer pagamento, transferência. Nosso sistema é muito ágil. Quem viveu fora do Brasil sabe do que eu estou falando. E a pergunta é, bom, o sistema bancário, financeiro, ele é menos complexo, mais simples do que o da saúde? Pode ser, tem gente que acha que é, tem gente que acha que não é. Né? Então, eu acho, tendo a achar. Não, eu falei do sistema bancário, posso falar do sistema da Receita Federal, Zé. Dos sistemas informatizados da Receita, que fazem. Posso falar do sistema eleitoral, das urnas eletrônicas, né? Que fica esse lero-lero de que não são confiáveis, tal. Você tudo conversa na política, não tem nada a ver com conversa tecnológica. Então, eu tenho muito medo das pessoas, e muito menos medo da tecnologia, entende? Sim. Ô, Glauco, o Brasil construiu recentemente uma estratégia nacional voltada para a inteligência artificial, inclusive com eixos assim, relacionados à saúde, né? Você acredita que essa estratégia ela está conectada o bastante com as necessidades do SUS e da população? Não, acho que ela está longe de conseguir isso, Zé Roberto, infelizmente. E o que falta para chegar perto? Olha, acho que, primeiro de tudo, falta um bom diagnóstico. Segundo, uma definição clara de objetivos. Entende? Não adianta falar de vários assuntos. Não adianta só fixar diretrizes gerais. Você precisa saber qual é o nosso potencial. Precisa saber aquilo que a gente é forte, para potencializar, estimular, alavancar, para a gente ficar muito melhor. Entende? Essa estratégia, ela falha muito. Ela é melhor do que a estratégia anterior, definida em 2021, mas ela deixa muito a desejar. E eu fico triste com isso, porque a gente poderia ter feito uma estratégia muito mais avançada. Isso significa ampliar o diálogo com a comunidade, o diálogo com os médicos, com os pesquisadores. Nós deveríamos ter um trabalho muito forte para você determinar e identificar o nosso potencial. Nós temos que saber aquilo que a gente é forte e naquilo para onde a gente vai, para onde você está direcionando. É ingenuidade acreditar que nós vamos ser fortes em todas as áreas da saúde e nem precisamos ser. Não precisamos desenvolver todos os medicamentos, mas talvez fosse importante desenvolver alguns, né, em benefício da população. Tem um número grande de doenças, chamadas doenças negligenciadas, entende? Que as grandes farmacêuticas deixaram de lado, que a gente poderia atuar. Tem a doença falciforme, que pega muito mais a população negra, que seria fundamental você avaliar num país como o Brasil, que é um país majoritariamente negro, entende?
você tem caminhos que você poderia orientar as suas pesquisas, e não é só orientar com diretriz, é concentrar investimento, é estruturar setor público e privado para dar conta de medicamentos. Eu defendo ardorosamente que você crie hoje no Brasil um centro de terapias avançadas na área de biotecnologia, que pesquise vacinas do RNA mensageiro, que desenvolva a metodologia CRISPR, entende? Que exatamente procure dar conta de doenças e desenvolva novas terapias que tenham alto impacto na vida das pessoas. Nós temos competência para isso. Você fala na área de vacinas, você tem a Fiocruz, você tem o Butantan aqui do nosso lado. Né? Você tem na área de pesquisa, você tem a Faculdade de Medicina da USP, o HC, são grandes centros internacionais. Pega o Einstein, o Sírio, entende? A Redditor. Nós temos pontos, tem na área diagnóstica, tem o Fleury. Então você tem capacidade de construir um sistema robusto na área de saúde. Né? Mas para fazer isso, você precisa ter, primeiro, poder estruturante do Estado. O Estado tem que fazer uma articulação disso aí, senão não vai andar. Você tem que ter recurso. E ter recurso para isso. Você tem que ter gente qualificada. Nós temos gente qualificada e podemos qualificar mais. E, evidentemente, por último, Zé Roberto, nós temos que ter ambição. A ambição de fazer. Se você não decide que você quer fazer, não vai acontecer nada. Entende? E nós podemos avançar na área... Veja, os hospitais brasileiros estão utilizando inteligência artificial. Vários. Em várias áreas. Isso não entende? Nós não estamos fora do mundo. Entende? Nós não estamos na periferia na área de inteligência artificial. O Brasil é o 13º, 14º produtor mundial de artigos científicos na área. Nós temos gente qualificada que está competindo internacionalmente. A área de saúde é a área prioritária para todos nós. Prioritária. Pelo peso social, pelo impacto econômico, né? E pelo poder transformador da população, Zé Roberto. Nós temos uma população carente, vulnerável, gigantesca. Então, não tratar essas pessoas, você vai tratar de quem? Aqui, do povo do Jardim América? Esse se trata, se não se tratar aqui, ele vai para a Suíça. Eu não quero largar eles, nós temos que... Tanto é que o SUS é universal, até se eles quiserem, muitas vezes eles aproveitam fazer grandes operações muito complexas, fazem no serviço público. Mas nós temos que cuidar de quem mais precisa. E a saúde é exatamente isso, entende? Por isso tem muita gente apaixonada pelo que faz. Aí no ICB você conhece certamente muita gente que tem paixão pelo que faz pesquisa com gosto, muitas vezes às custas de sacrifício pessoal, né? Com um salário mais baixo do que se estivesse no mercado. Claro, mas isso é um pouco a beleza, né, da atividade científica. Muita gente faz isso. Glauco, você tem numa palestra recente no ICB, você fala uma frase que ficou muito marcada para mim, que é o seguinte: até recentemente a máquina tinha substituído os músculos do homem, né? E agora, com a inteligência artificial, a máquina está substituindo a inteligência, ou a mente, não mais os músculos do homem, né? A hora que a gente transpõe isso para a da saúde, essa sua frase se torna mais aguda ainda, né? Então, como é que você vê o que precisa acontecer para ocorrer um equilíbrio inteligente, produtivo, com redução de riscos, entre o trabalho humano e o trabalho da inteligência artificial na área da saúde? Só para a gente finalizar, viu, Glauco? Essa é a última pergunta que eu te faço.
Não, veja, Zé Roberto, esse é um ponto-chave, porque até recentemente a tecnologia ela pegava o trabalho rotineiro, né? Geralmente, vamos dizer assim, a base da pirâmide do mercado de trabalho, né? O trabalho mais simples, né? Que podia ser transformado em trabalho regular e, portanto, substituível por uma máquina. Bom, a qualidade diferenciadora da inteligência artificial é essa. Ela está entrando, invadindo áreas cognitivas. Isso na saúde significa o quê? Significa que ela está fazendo o trabalho, não o trabalho de entregar, de robotizar ou automatizar a entrega de medicamento, tudo isso é importante, ela continua fazendo. Ou apenas de você ter uma folha de pagamentos mais adequada no hospital. Não, hoje ela entra numa área que está pegando uma parte do trabalho dos médicos. Ela está avaliando e analisando raio-x, ressonância magnética. Ela faz isso sozinha? Não, ela está ajudando o médico a fazer, mas veja, ela está aliviando ele de uma série de atividades. Isso é super importante, porque a área de saúde poderia pensar muito e muito rapidamente em você qualificar a enfermagem, qualificar o corpo técnico, porque eles podem elevar o padrão deles, eles podem subir de grau. Isso acaba empurrando muitos médicos, pode ser positivo, a fazer trabalhos que as máquinas não conseguem mesmo. Né? Então, veja, você poderia ter, inclusive na área de saúde, a inteligência artificial como grande geradora de empregos, abrindo portas para gente que não tem porta. Tem muitas atividades médicas que não precisariam ser utilizadas, não precisariam ser feitas por médicos, você sabe disso, Zé. Na área de oftalmologia, assim, para fazer os óculos, na área de radiologia é assim, na área de ortopedia é assim. Tem várias áreas, vários segmentos que poderiam ser ocupados por uma nova camada de trabalhadores e os médicos serem qualificados para serem os orientadores, serem os médicos e operativos de áreas de maior complexidade. Zé, eu estou falando disso, isso não é futuro. Durante a pandemia, houve experiências concretas de um médico aqui em São Paulo coordenar o trabalho de 3, 4 terapias intensivas, unidades de terapia intensiva pelo Brasil afora, de gente que não tinha qualificação lá fora, mas que era orientada e acabava salvando vidas. Esse tipo de atividade multiplicadora, ela é fundamental para o país e ela só é viabilizada pela inteligência artificial, porque é uma tecnologia muito poderosa, como eu estou insistindo. Então, você pergunta como fazer esse equilíbrio. O equilíbrio é homem-máquina, humanos-máquina, mulher-máquina, e não as máquinas no lugar dos humanos. Essa é a ideia, muitas vezes, que a inteligência artificial vai substituir os médicos, tal. Eu acho que está fora do radar. A medicina, a área de saúde é uma área ultra sensível, área de risco, a vida das pessoas está em jogo, e ela vai ter que ter o escrutínio, a maneira, a visão do médico, a relação do médico para tomar decisões mais difíceis. Ele pode ser ajudado e deve ser ajudado pela inteligência artificial, evidentemente. Pode facilitar o trabalho dele, pode ajudar a impulsionar, pode ajudar ele a enxergar coisas que ele não está enxergando, mas não vai substituir. E não pode substituir. Maravilha, Glauco, muitíssimo obrigado por mais essa participação sua no ICB em Pauta, nos trazendo aqui assim, elementos, né, para reflexões muito importantes e aprofundadas sobre a inteligência artificial na ciência como um todo, na atividade científica e hoje aqui também em relação específica à área da saúde. Professor Glauco Arbix, professor titular de Sociologia da USP, muitíssimo obrigado por ter estado aqui conosco mais uma vez, Glauco.
Obrigado a você e aos seus telespectadores pela paciência. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.